Bom dia, meu nome é Rian. Vou fazer um trabalho de Biologia no Instituto Técnico de Barueri, Antônio Arantes Filho, da sala Conte 1B. Vamos falar sobre o aborto. Aborto nada mais do que uma interrupção de uma gravidez, ou a expulsão de um embrião antes do seu desenvolvimento. Há 3 tipos de aborto: aborto espontâneo, induzido e ilegal. O aborto espontâneo nada mais que a interrupção da gravidez sem que a mulher queira. O aborto induzido é um aborto legal, feito por profissionais capacitados e clínicas capacitadas. Uma dessas opções é quando a mulher corre risco de vida ou quando o feto pode nascer morto. E o aborto ilegal são feitas em clínicas ilegais, como o nome já fala, clínicas clandestinas, por profissionais não capacitados. Um desses profissionais podem ser chamados até de carniceiros, que tiram o útero da mulher. Esses abortos legais podem causar risco para a mulher, como hemorragias internas, perfuração do útero e etc. Bom dia, meu nome é Wellington e eu vou explicar sobre os sistemas reprodutor masculino e feminino. O sistema reprodutor masculino é formado por órgãos internos e externos, que passam por um lento amadurecimento, concluindo-se na puberdade, ou seja, quando as células sexuais ficam disponíveis para gerar outro ser. Os órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino são testículos, canais diferentes, epidídimos, vesícula seminal, próstata, pênis e uretra. O sistema reprodutor feminino é responsável pela reprodução humana e nele contém vários aspectos, como a produção dos gametas, a entrada do embrião e entre outros. O sistema reprodutor feminino é responsável pela reprodução humana e nele ocorrem muitas outras características importantes, como a produção dos gametas, a implantação do embrião e o aborto químico é o tipo de aborto que tem o objetivo de provocar a interrupção da gravidez sem recorrer a operações cirúrgicas, ou seja, utilizando medicamentos para induzir o aborto, que é feita de preparação oral, onde é ejetado conhecidamente como apego abortiva. Pode-se ter preferências nesse tipo de aborto gestantes com até 6 a 9 semanas de gestação, que têm eficácia os seus efeitos, ou mulheres que têm até obesidade severa, ou mulheres que têm problemas uterinos. O aborto químico mais seguro e eficaz é aquele que combina 2 medicamentos diferentes, a mifepristona e o misoprostol. Esses tipos de medicamento constam na lista da OMS como essenciais. A mifepristona bloqueia a hormona progesterona necessária para a manutenção da gravidez. Sem essa hormona, a ligação entre a parede uterina e o óvulo é quebrada, fazendo com que o útero se contraia. Já o misoprostol faz aumentar as contrações uterinas, fazendo com que o útero... O misoprostol aumenta as contrações uterinas, fazendo com que o útero expele muito. O misoprostol aumenta as contrações uterinas e ajuda a expelir os produtos do útero. O aborto mecânico. O aborto mecânico é o tipo de aborto que é utilizado em operações cirúrgicas, terminando voluntariamente o processo gestacional, fazendo com que no final remoção do feto em partes. Bom dia a todos, meu nome é Cauã, sou aluno do Conte 1B. Irei falar agora os pontos de ser a favor e de ser contra o aborto. Bom, as mulheres que defendem ser a favor ao aborto são as feministas. Em sua maioria, elas defendem pela seguinte concepção: meu corpo, minhas regras. As feministas buscam o direito delas sobre o corpo delas. Então, segundo elas não são obrigadas a ter um filho que elas não querem. Elas não são obrigadas a sustentar uma gravidez simplesmente por obrigação. Elas acham que o corpo é dela e a partir do momento que ela quiser fazer um aborto, independente das circunstâncias, ela faz. Temos outro argumento. Temos os argumentos que na verdade elas usam e outros usam para sustentar essa tese. A seguinte questão: 99% das mulheres
fazem abortos ilegais. Cerca de 850 mil mulheres fazem aborto. Então, se de 850 mil mulheres, 99% delas fazem abortos ilegais. Então, 99% das mulheres que fazem aborto no Brasil o fazem em clínicas ilegais. Então, a legalização do aborto seria uma saída para que o número de mulheres que morressem por abortos diminuísse. Cerca de 50 mil mulheres morrem por abortos em clínicas clandestinas. Então, a tentativa da legalização do aborto faria com que esse número diminuísse. Por quê? Porque com a legalização do aborto, você criaria um padrão de higienização das clínicas e evitaria casos com que as mulheres perdessem órgãos internos, tivessem hemorragias e perfurações do útero. Porque a partir do momento que essas mulheres fazem esses abortos em clínicas ilegais ou em suas casas por remédios, por meio de qualquer outra coisa, de outra forma, isso causaria um dano imenso a ela ou até a morte dela. Temos também a seguinte questão: o governo gasta cerca de 143 milhões de reais para consertar esses casos. Ele gasta 68 milhões para corretagens, que é a retirada de qualquer resíduo, e gasta o outro tanto para a internação dessas mulheres que chegam dessas clínicas ilegais. Então, 143 milhões, se eles fossem investidos para padronizar as clínicas, para oferecer melhores confortos, como seria? O ser a favor do aborto também tem outro ponto, porque desses 99% das mulheres que abortam, esses 1% que abortam em clínicas legais são ricas. Então significa que quase todas as mulheres que morrem por conta de aborto são pobres. Então, ser a favor do aborto permitiria a elas uma chance de vida. Bom, em frente a essas duas posições, temos uma terceira, que seria o meio termo. Aqueles que são a favor, mas ao mesmo tempo não são a favor. Como se a mulher não tivesse direito ao aborto, mas em certos casos esse direito fosse condicionado a ela, não fosse um direito dela, mas sim condicionado a ela. Nos casos de estupro, má formação, problemas socioeconômicos e gravidez de risco, que pode trazer problemas de saúde à mãe. No Brasil, segundo a legislação brasileira, só é permitido os casos de aborto em estupro e má formação do feto ou gravidez de risco. Bom, temos aqueles que são a favores, mas temos aqueles que são contra. Em sua maioria, os que são contra o aborto são os religiosos. Não que necessariamente todos os que são contra sejam religiosos, mas em sua maioria são. A religião cristã defende a seguinte teoria, que após a fecundação já existe vida. Então, após a fecundação, a mulher não pode cometer um aborto. Se ela abortasse, no caso, a pílula do dia seguinte, seria um aborto. Após a fecundação, é estritamente proibido um aborto. Para eles é considerado um assassinato, um atentado à vida. A religião judaica acredita que após o 40º dia, há vida. Então, para eles, se você abortar antes dos 40 dias, você não está matando. Para os do Islã, esse tempo é de 120 dias. Bom, segundo a Constituição brasileira, o primeiro direito é o direito à vida. Então, tem muitas pessoas que defendem a seguinte questão: se o primeiro direito é o direito à vida, estaremos sendo hipócritas ao negarmos esse direito a esses bebês, a esse feto? A seguinte questão: a teoria que mais impulsiona o ser a favor ao aborto é o seguinte: meu corpo, minhas regras. Eu tenho o direito de fazer o que quiser com o meu corpo, mas o feto, ele não faz parte do corpo da mulher. Ele é um ser instalado nela. Então, tipo assim, ele é como se fosse um parasita. Ele não necessariamente ele não faz parte do corpo da mulher. Ele está instalado lá temporariamente. Então, teria esse direito a mulher de fazer? Teria o direito de abortar? Bom, a religião, segundo a Bíblia, condena a tal prática. A Bíblia perdoa, mas as pessoas não. A seguinte questão, porque para os cristãos, Deus considera a vida sagrada, seja de um feto, seja de um embrião, seja de qualquer coisa. Para eles é estritamente errado, é um pecado fazê-lo. A questão é que, após a mulher cometer o aborto, como ficará ela? Defendemos a seguinte coisa, que a maioria das mulheres que fazem o aborto
terão ou problemas psicológicos ou problemas com futuras gravidezes. Em sua maioria, todas, praticamente todas que fazem o aborto terão sequelas, terão consequências no futuro. Uma criança que vai nascer sem cérebro e não tem condições de sobreviver pode ser abortada? Uma mulher que foi estuprada, sofreu grave violência, pode decidir pelo aborto? Um parto de situação delicada, em que um dos dois corre o risco de morrer, principalmente a mãe. Essa gravidez deveria ser interrompida? Mas se alguém não quer optar pelo aborto, você ajudaria? Essa é a minha opinião sobre esse assunto. Eu queria muito ser agente da CIA. Ah, tá. Aê! Assunto delicado esse que a gente vai conversar hoje. Desde já eu peço que você preste atenção, mas sobretudo pense a respeito de cada um desses tópicos que a gente vai tentar abordar. Desde a semana retrasada vocês estão me pedindo para comentar sobre o aborto, eu tô esperando, principalmente porque eu queria ver o desenrolar dessa história pelo STF, e eu sei que assim que saiu a decisão, várias pessoas já começaram a brigar, a xingar, e eu fico muito triste de pensar que muitos crentes vão falando bobagem sem entender o assunto, sem compreender o que foi que aconteceu. Gente, não mudou a lei do Brasil, não se descriminalizou o aborto, ok? Vamos entender isso primeiro. No Brasil é permitido abortar até as 12 semanas de gestação, se a mulher foi vítima de um estupro, se a criança é anencéfala, ou seja, não tem cérebro, não vai sobreviver depois do parto, ou se a mulher corre grave risco de morte. Nesses casos, a lei permite que sim seja feito o aborto com todo o aparato cirúrgico, médico necessário. Fora isso, o aborto é crime no Brasil. É crime e um lucrativo comércio, porque existem clínicas aos milhares, desde as mais ricas para as mulheres ricas, até aquelas clandestinas com aquela tia Maria do fundo do quintal, que chega a abortar com ervas e agulha de tricô. Claro que eu também não estava muito afim de comentar esse assunto, porque tô grávida, né, gente? Falar de aborto para uma pessoa na minha circunstância. Enfim, vamos tentar não chorar? Nos Estados Unidos e aqui na Europa, onde eu moro, é normal, aliás, é permitido por lei, inclusive pode até ser sugestão da enfermeira nas primeiras consultas de gestação, o aborto. Você chega lá, você diz: Olá, tudo bom, Fabiana? Eu tô grávida. Oi, muito bem, quantos anos você tem e tal? Há 9 semanas você quer manter essa gestação ou você quer abortar? É assim, gente. É claro que existem, versões e versões, tem gente totalmente contra, tem gente totalmente a favor, mas principalmente a discussão é o direito a uma cirurgia em condições dignas. Por quê? Porque quem quer abortar vai fazer isso de qualquer maneira. O que acontece depois é que a gente tem muitos casos em que, decorrência de abortos mal realizados e sem a assistência hospitalar, a gente tem aí as mulheres morrendo. Aí tem gente que diz, bem feito, pecadora, quem mandou matar o bebê, quem mandou matar uma vida. E daí a gente fica nessa de julgar qual vida que é mais importante. Se é da mãe que abortou, se é do bebê que foi abortado. É uma discussão ímpar essa. Voltando ao caso do STF, gente, o que aconteceu ali foi o seguinte, foi uma interpretação dos magistrados do Supremo sobre um caso específico do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu, da Baixada, de uma clínica de aborto. E ali era uma questão se indeferir ou não o direito a habeas corpus dos médicos e dos funcionários envolvidos num caso específico. Obviamente que quando foi levantada a questão, todo mundo começou a brigar de novo, e o que me chama mais atenção é que na maioria das discussões, principalmente na nossa Câmara e no nosso Senado, a gente vê homens falando, e homens, até onde eu sei, não engravidam. Aliás, alguns deles abandonam as suas namoradas grávidas e as estimulam a abortar. Olha, onde estão as nossas mulheres representantes, tanto no Supremo quanto na Câmara, para discutir esse assunto com um pouquinho mais de propriedade, digamos. A gente tem que entender também que nesse caso, ainda que seja legalizada a prática do aborto até as 12 semanas de gestação, gente, a gente não consegue operar fimose no SUS, né? Além do que, o que é a nossa justiça? A pessoa descobre que tá grávida quando atrasa a primeira menstruação, já tá ali de 2, 3 semanas. Aí fica naquele fuzuê, vai contar que tá grávida, que não tá, aí já passou um mês, aí pede na justiça o direito de abortar, até que isso se decida. Pode virar um ano, bebê já nasceu. O que acontece? Clínica clandestina. As mulheres que abortam fazem isso porque, legal, vamos abortar mais um bebê?
Não, né, gente? E aí é que eu acho que entra a maior falta de compreensão dessa indelicadeza que é tratar a mulher que aborta pura e simplesmente como criminosa. Eu não sei se você já teve a possibilidade, não vou dizer privilégio, né, oportunidade, porque é horrível isso, de ver um aborto. Já? Num único dia, isso era 2009, em novembro, eu vi 8. O primeiro foi às 9 da manhã, eu tinha acabado de tomar café da manhã, eu estava em Botsuana, um país minúsculo com 2 milhões de habitantes ao norte da África do Sul, e eu vi aquela mulher chegando na emergência, sangrando pelas pernas, com uma barriga já grande, desmaiando na recepção, os médicos atendendo rapidamente. Eu, curiosa, estava com câmera, estava ali fazendo um documentário naquele hospital. Fui atrás, ela foi levada para uma sala cirúrgica, e em poucos minutos eu voltei, estava a mulher repousando na cama e uma bacia com um bebezinho morto do lado dela. Aquele foi o primeiro de 8 abortos que eu vi num único dia. Aquilo me marcou profundamente, foi em 2009, aquilo me marcou profundamente porque eu vi pela primeira vez a crueldade do que é sim um homicídio. Você vai me dizer, mas Fábio, e o direito da mulher? Bom, vamos entender o direito da mulher. O ministro Barroso falou da questão da mulher e do seu direito inerente à autonomia, por ser ela uma vida, um indivíduo. Eu entendi a posição do ministro, realmente a mulher é um indivíduo com autonomia de decidir sobre o seu corpo e a sua vida, só que a partir do momento que ela está gerando um bebê, a gente tem aí o direito de uma outra pessoa. O embrião é uma vida em estado progressivo que, ao ser um indivíduo, também tem direitos. E os direitos dele? Como é que ficam? É claro que aí a gente tem discussões de âmbito mais antropológico, vamos dizer assim. Em 2012, a revista britânica The Lancet publicou um estudo dizendo que a cada 1000 gravidezes existiam 19 casos de abortos em países onde a prática era permitida, enquanto que em países onde a prática não era permitida, para essa mesma quantidade existiam 33, ou seja, quase o dobro. Isso, segundo eles, argumentava e provava que regularizar a prática poderia, assim, diminuir o número de abortos. Por quê? Porque essas pessoas, uma vez que procuraria a rede pública médica instituída para fazer o seu aborto, fazendo ou não, seria melhor esclarecida e que no futuro, numa segunda gestação indesejada, saberia como lidar com aquilo de maneira melhor. Aí toca num ponto muito interessante. Educação sexual. Quando eu comecei esse canal e comecei a falar de sexo, uma das críticas que eu mais ouvia era: você fala muito de sexo, olha os nossos jovens, não pode falar tanto de esses assuntos que são tabus. Pode ser tabu pra você que talvez não goste do assunto, mas todo mundo tá pensando, está falando ou está querendo fazer sexo. E se a gente não conversar de maneira aberta sobre as consequências do sexo desprotegido, a gente vai ter mais e mais casos de gravidez indesejadas e desespero da mulher que se encontra ali agora com um bebê, sendo ela mesma uma pessoa completamente imatura para tomar uma decisão sobre ela e sobre uma outra vida. No desespero, sem outra opção, porque a sociedade é assim, é cruel, né? Na hora de julgar, tá todo mundo tacando pedra. Porque foi pra balada, engravidou, porque quer transar, mas não quer ter filho, porque dá pra todo mundo e depois quer matar o bebê. Mas não aparece uma viva alma para orientar, para dizer quais são as opções que ela tem. Segundo a visão dos magistrados que decidiram nesse caso específico e de alguns profissionais pró-aborto, a interrupção da gravidez até a 12ª semana seria aceitável porque se trata de um feto e não exatamente de um bebê. É um embrião apenas, não é vida exatamente. Eu vi o meu filho com 9 semanas e com 12 semanas. Com 9 semaninhas, ele já estava completamente formado. Ele tinha bracinhos, perninhas, dedinhos. Na ultrassom seguinte, ele se mexia muito enquanto a médica passava o ultrassom na minha barriga e dava piruetas girando em torno do próprio eixo. Seu cérebro, coração, suas digitais já estavam desenvolvidas. É difícil me convencer de que não era uma vida, de que se parasse ali, tudo bem, não ia ser nada. Se você está grávida nesse momento e se encontra nessa situação super delicada de não ter apoio familiar, de não ter apoio do pai do seu filho, de talvez não saber com quem você engravidou, deixa eu te dizer uma coisa. O que você tem aí dentro de você é uma vida.
Talvez você esteja nervosa demais para lidar com essa situação agora. Talvez você esteja num momento de muita aflição para imaginar que isso possa virar alguma coisa boa na sua vida, mas você não vai querer lidar com a dor que você vai carregar para sempre pelo fato de você ter interrompido, de você ter matado o teu filhinho. Ainda que ele não tenha sido gerado nas condições ideais, ele é parte de você, ele é teu sangue, ele é seu DNA. Existem outras formas de resolver essa questão, sem necessariamente acabar com a vida. Lembre-se que se você procurar uma clínica clandestina, mais interessados em resolver o seu problema, eles estão interessados no seu dinheiro. Você corre risco de ficar estéril, você vai ter para sempre que lidar com traumas emocionais seríssimos dessa decisão. E de verdade, você não resolveu um problema, você arrumou outro mais grave. Procure ajuda, seja qual for o conflito que você vai ter que enfrentar agora, ele vai passar. Se for o caso, entregar para uma família que possa cuidar do seu bebê se você não tem condições. Mas lidar para sempre com a morte do seu filho não vai ser a solução do seu problema. Agora eu queria fazer um apelo para você que é cristão, que vive brigando nas redes sociais, pró-vida. O que você faz quando encontra uma garota que está prestes a abortar? Ou que está em situação de risco? O que você tem feito para ajudar? O que a sua igreja, a sua comunidade tem feito para orientar as garotas e os garotos também? E quais as opções que são dadas a essas meninas gestantes? A maioria dos casos de aborto no Brasil são entre adolescentes. Meninas que nem bem formadas a sua personalidade, o seu caráter, já têm que lidar com uma decisão tão forte que é matar ou não o seu bebezinho. Tá na hora de nós, como cristãos, debatermos menos a filosofia toda e botar a prática do cristianismo em ação. Apoiar as comunidades, apoiar as garotas das comunidades, dar orientação sexual sim, falar do Deus que inventou o sexo, dar abrigo se for necessário, orientação jurídica, médica. A gente fala muito, mas a gente faz muito pouco em prol dessa causa. A gente fala para não abortar, mas quando essa criança nasce, a gente deixa morrer. De subnutrição, de vítima do tráfico, de surras e espancamentos em lares disfuncionais. A vida não vale tanto dentro da barriga? Por que não vale tanto fora também? Essa discussão toda em torno do aborto, de novo, é boa. Apesar de muitos terem entendido mal a decisão do Supremo, foi bom para a gente recapitular quanto vale uma vida, dentro ou fora do ventre. Mas que a gente leve o mandamento não matarás para esferas mais práticas, oferecendo oportunidades de vida para quem nos cerca. Espero que esse vídeo de alguma forma tenha feito você refletir. Se você gostou, curta, por favor, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo e me conta aqui embaixo nos comentários como que você lida com essa questão. Se você já esteve nessa situação, como que você já ajudou alguém numa situação assim e quais seriam as alternativas para nós como igreja, como corpo, membros do corpo de Cristo, podermos agir sem julgar, sem jogar pedras, mas oferecendo a mão para os nossos irmãos, sobretudo para as nossas irmãs, numa situação tão delicada. Um beijo para você, a gente se vê semana que vem no canal. Tchau!